Nessa noite nós vamos falar sobre práticas de um discípulo verdadeiro. Eu tenho que falar sobre discípulo, sempre sobre igreja, sobre servo, sobre filho, porque essas questões é que fazem com que a nossa identidade cristã se consolide. E nós precisamos aprender isso, principalmente no tempo em que nós vivemos, que existe tanta distorção com relação ao verdadeiro evangelho, a verdadeira igreja, o verdadeiro serviço cristão. Muita distorção, trazendo inclusive prejuízos tremendos para a genuína igreja de Cristo. Muita gente saindo da igreja por causa dessas distorções, a igreja virando chacota na boca de muita gente. Você entra lá nos canais do YouTube, você vai ver um monte de chacota. E o pior é que quando alguém pega uma situação daquela, para eles, principalmente para quem não é evangélico, igreja é tudo a mesma coisa, né? E aí então a gente vive num tempo que é necessário demonstrar de fato o que é ser igreja, o que é ser discípulo, o que é ser servo, e é por isso que a gente insiste tanto com essas questões. Eu glorifico a Deus porque a igreja que o Senhor tem nos dado a oportunidade de pastorear é uma igreja que tem características boas, muito boas. Uma igreja madura, uma igreja que cresce, que caminha para a glória de Deus, mas nunca é demais aprendermos um pouco mais. Amém? E hoje o nosso texto de reflexão é de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Primeiro Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos ler todos juntos? Glória a Deus, que o Senhor nos faça compreender a sua palavra, a sua mensagem, e nos permita aplicar na nossa própria vida todo o aprendizado que nós teremos nessa reflexão de hoje, que vem do trono de Deus para o nosso coração. Amém? Eu não sei porquê, mas por alguma razão, muita gente ainda acredita que pode ser cristão sem ser como Cristo. Tem muita gente que acredita nisso. E demonstra essa sua crendice por conta das suas posturas. É uma espécie de seguidor que não segue. Tem muito seguidor que não segue. Eu lembro de um tempo, quando eu era criança, ainda hoje tem muito disso, mas quando eu era criança tinha mais. Às vezes você perguntava a religião de alguém, a pessoa dizia, eu sou de tal religião, mas sou não praticante. Hoje tem um monte de crente não praticante. Ele vai se apresentar como cristão, como crente, mas ele vai dizer, eu sou crente, mas não praticante. Porque tem muitas pessoas na igreja que decidiram carregar o nome de Cristo simplesmente pelo fator religioso e nada mais. Tem pessoas que a única coisa que querem é se identificarem com uma religião, na cosmovisão espiritualista do mundo. Então eu tenho que ter uma religião e eu vou me identificar como essa religião, mas que para muitos não é mais do que um título somente, porque não vivem o autêntico cristianismo. Acaba sendo só um título, eu sou crente, eu sou cristão. Mas a realidade, ela precisa ser outra, irmãos. Você que está nos assistindo também, essa palavra é para você. Ninguém deve realmente acreditar que ser cristão se resume a carregar um título, ou a carregar uma Bíblia, ou apenas a se esquivar de algumas práticas que não são comuns no nosso meio. E tem gente que acha que é crente porque não faz isso, não faz aquilo, né? Não vai na balada, não vai no rock, não bebe, não fuma, não pula cerca, coisas dessa natureza. Ser crente é muito mais do que isso.
E nós sabemos disso, todos nós aqui sabemos disso, todas as pessoas deveriam saber. Então, por que tantas pessoas vivem desse jeito? Essa é a pergunta que não quer calar. Por que tantas pessoas vivem assim? Parecem que muitos entre nós, muitos. E aí agora eu vou me referir a nós, os cristãos, os crentes em Jesus Cristo. Parece que muitos de nós que somos cristãos nominais, perderam, ou muitos daqueles que são cristãos nominais, perderam de vista o que significa de fato ser um verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Irmão, em nome de Jesus Cristo, deixa eu falar uma coisa para você. Ser cristão é mais do que ostentar um título religioso. Conceito de discípulo é uma coisa simples de entender, muito embora ela venha afetar a vida toda. Ninguém vai se tornar um discípulo sem ter alguns desdobramentos na vida, algumas modificações na vida, sem ter algumas questões modificadas na vida, mas ser discípulo afeta a nossa vida. E é claro que afeta de um modo muito positivo. A palavra discípulo, ela quer dizer literalmente aprendiz ou estudante. Então, uma pessoa é discípulo de outra quando ela é aprendiz daquela pessoa, quando ela aprende, quando ela estuda a partir dos princípios daquelas pessoas. Nos dias de Jesus Cristo já era assim. Os discípulos seguiam o seu rabi, né? E não só os discípulos de Jesus, mas existiam os discípulos de outros mestres também. Eles seguiam o seu rabi, rabi significa mestre, para onde quer que eles fossem. Um discípulo segue o seu mestre. Um discípulo, ele procura aprender com o seu mestre. Ele procura aprender com o seu ensino e ser instruído a fazer o que o mestre faz. Isso é ser discípulo de Jesus. É isso que Deus espera de nós, irmãos. É isso que Deus espera de nós, que nós sejamos verdadeiros discípulos que seguem o seu mestre. Discípulos que vivem para a glória do seu mestre, que procuram imitar a Jesus Cristo naquelas coisas que nós podemos. É claro, semana passada acho que eu falei sobre isso, nós temos limites. Não dá para imitar Jesus em tudo. Nenhum de nós aqui vai ter que ir para a cruz porque Jesus foi. Mas o comportamento, a caminhada de Cristo precisa ser imitado. Portanto, resumindo, ser discípulo é imitar o nosso Mestre Jesus Cristo. Isso é ser discípulo. Quando Jesus chamou os seus primeiros discípulos, eles não compreenderam exatamente para onde Jesus iria levá-los, eles não compreenderam o impacto que aquela caminhada com o Mestre Jesus teria em suas vidas, eles não sabiam exatamente de que processo eles estavam participando a partir dali, tanto é que os discípulos, aqueles próprios discípulos de Jesus, só conseguiram entender o propósito de Jesus depois que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Mas uma coisa eles sabiam e faziam, eles seguiam Jesus Cristo. Isso eles faziam, eles seguiam Jesus Cristo. E assim como os primeiros discípulos, precisamos seguir a Jesus Cristo de verdade, irmãos. É necessário que nós façamos isso, vivendo os seus ensinamentos na prática e imitando o seu caráter. Jesus deixou o exemplo para nós. Agora eu quero que você pense aí no seu lugar, você e Deus, irmão, minha irmã, você tem sido um discípulo de Jesus de verdade? Ou apenas alguém identificado com ele através de uma marca religiosa? A gente faz essas reflexões pessoalmente. Eu não vou pedir que ninguém levante a mão de uma forma ou de outra, porque eu corro dois riscos. O primeiro risco é de expor algumas pessoas. O segundo risco é de tornar algumas pessoas hipócritas.
porque elas não vão assumir. E tem muita gente na igreja, e agora eu não vou falar nessa aqui não, em outras igrejas só, na nossa também, que precisam estabelecer uma identificação com Cristo que vá além da questão religiosa. Não é só ser membro da primeira igreja batista, mas é viver. É viver dessa forma, viver como o dono da igreja viveu. Imitar o seu caráter, imitar as suas posturas, as suas ações. É isso que Deus espera de nós. Nós precisamos ser cristãos na prática. Sair do discurso, irmãos. Sermos cristãos na prática. E essa noite eu quero com vocês verificar 4 questões, de uma forma bem rápida, que precisamos entender e praticar quando nós nos identificamos como discípulos de Cristo. 4 questões que a gente quer trazer à tona nessa noite. Obviamente você já ouviu falar delas todas, não existem segredos entre nós, né? Às vezes o crente vem na igreja esperando que o pastor invente a roda, né? Ou descubra o fogo, não existe isso. A revelação de Deus já está estabelecida, já foi estabelecida, todos nós sabemos. O que nós precisamos é nos lembrar das coisas que estão escritas, a fim de que elas possam fazer efeito na nossa vida na prática. Deixarmos de viver na teoria, deixarmos de viver no discurso ou só na leitura, para poder aplicar tanto a teoria quanto o discurso, quanto a leitura na nossa vida. E por isso eu quero identificar 4 coisas que precisamos entender quando nos identificamos como discípulos de Cristo. Vamos nessa? Em primeiro lugar, para eu ser discípulo de Cristo, para você ser discípulo de Cristo na prática, é necessário que você entenda que o verdadeiro discípulo, ele permanece na palavra de Deus. Pastor, você já falou isso tantas vezes aqui e vou continuar falando. Porque a palavra de Deus é que conduz a nossa vida, a palavra de Deus é que vai nos orientar, a palavra de Deus é que vai nos dar o norte de como devemos seguir, de como devemos andar, permanecer na palavra de Deus, conforme João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido neles: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente, ou serão verdadeiramente meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Palavra de Deus. Verdadeiro discípulo de Cristo, ele precisa permanecer na palavra, e o permanecer na palavra é mais do que somente conhecer a palavra, conhecer a teoria da palavra, é praticar. Nós ouvimos muitos sermãos, participamos em estudos bíblicos, mas entre aquilo que nós aprendemos aqui nas 4 paredes do nosso espaço físico, para aquilo que nós praticamos lá fora, existe todo um percurso que precisa ser estabelecido. Nós precisamos permanecer na palavra, conhecer na palavra, conhecer a palavra de Deus inclui guardar seus preceitos e viver o que é ensinado. A palavra de Deus não é um livro como um livro de qualquer escritor desses aí que a gente conhece. A palavra de Deus são 66 livros inspirados por Deus que norteiam a nossa fé. Se você é cristão, se você é crente, a palavra de Deus é o livro de Deus para a sua vida. Ele vai lhe ensinar princípios, não são regras. Tem gente que acha que a Bíblia é um livro de regra. A Bíblia não é livro de regra, é livro de princípios. Ela vai nos ensinar princípios que nós precisamos aplicar na nossa vida. Quando a palavra de Deus aqui no texto diz permanecer, nós precisamos entender que esse permanecer vem numa palavrinha do grego meno, que se refere a fazer morada, residir. Então, eu tenho que morar na palavra de Deus, eu tenho que residir, eu tenho que fazer parte da palavra de Deus, eu tenho que me incluir no contexto da palavra de Deus.
Cada vez que você lê um texto da palavra de Deus, se coloque naquele cenário. Eu gosto, adoro fazer isso. Se colocar no cenário. Então, quando você vê, por exemplo, o Sermão do Monte, se veja sentado naquelas montanhas ouvindo o próprio Jesus Cristo. E aí imagine o que é que você vai fazer quando você ouvir o próprio Cristo falando com você. Pois eu garanto a você, Jesus Cristo é o Logos de Deus. A palavra de Deus é a voz de Jesus Cristo ao nosso coração. Então você não precisa estar lá no dia do Sermão do Monte para poder viver os princípios e conceitos valiosos daquele grande sermão de Jesus, mas você precisa, extraindo esses ensinamentos dos textos que nos mostram o Sermão do Monte, fazer uma aplicação na nossa vida. Quando compreendermos de fato a ordem de Jesus e fizermos da sua palavra nossa moradia, nós estaremos num lugar seguro. E aí, como disse o texto aí, seremos verdadeiramente discípulos de Cristo. Por que ele fala isso? Porque tem muito seguidor que não é discípulo. É possível isso ou não? Você acha que todos aqueles que seguiam Jesus Cristo eram discípulos de Jesus? Nem os mais próximos, os chamados apóstolos. Tinha pelo menos um no meio deles que fez um estardalhaço, né? Que foi Judas. Então, nós precisamos entender que não é só ler a palavra de Deus, não é só compreender a ordem de Jesus Cristo, mas aplicar a palavra de Deus na nossa vida, ou como diz literalmente, nós fazermos morada na palavra de Deus. Então, ali é o meu espaço, ali é o meu ambiente, a palavra de Deus é o meu ambiente, a palavra de Deus que vai nortear a minha vida, a palavra de Deus que vai nortear minhas ações, a palavra de Deus que vai nortear o meu dia a dia. Precisamos aprender isso. E isso vai nos impedir, além de tudo, isso vai nos impedir de cair em algum vento de doutrina falsa, pois a palavra é alicerce para a nossa vida. Tem muita gente que se deixa levar por doutrinas falsas, porque não está alicerçado na palavra, está alicerçado na palavra do fulano de tal, na igreja A, na igreja B, mas não na palavra de Deus. Quando usa a palavra de Deus é pinçando um texto, tirando ele do contexto e usando para o seu bel prazer. E não é isso. A palavra de Deus, ela tem que ser um princípio de nossa vida, porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade, no texto aí, conhecereis a verdade, e a verdade nos libertará. E a liberdade que nós teremos através da verdade, que encontramos em Cristo, o Logos vivo de Deus, a palavra encarnada de Deus, diz respeito à liberdade do pecado, de incertezas, do inferno, de medos, de dores do mundo, da culpa e de todas as coisas que poderiam prejudicar a nossa vida. A palavra de Deus precisa ser a nossa morada. Quer ser um verdadeiro discípulo de Cristo? Viva a palavra de Deus. Em segundo lugar, para sermos genuínos discípulos de Cristo, além de permanecermos na palavra, precisamos entender que o verdadeiro discípulo, ele tem uma marca. O verdadeiro discípulo, ele ama. O verdadeiro discípulo, ele ama. João 13:35, nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem o amor um pelos outros. Marca de discípulo. O discípulo de Cristo, obviamente, é um aprendiz, um aluno, que precisa buscar reproduzir o amor de Jesus em todos os momentos. Tem gente que só conhece o amor no momento da intimidade com a sua esposa, com o seu marido, e entende que aquilo é o amor. Tem gente que só expressa a palavra amor quando canta um cântico que fala de amor, ou quando é levado a cumprimentar algum irmão na igreja, mas quando sai, não tem frutos nessa direção, não ama. E a gente precisa saber que a palavra amor é um substantivo que vem do verbo amar.
Ela vem de um verbo, amar, e todas as vezes que nos lembramos desse termo, amor, é preciso entender que o amor envolve sempre ações. O amor envolve ações. Não adianta eu dizer que eu amo o meu irmão se eu não faço nada por ele. Isso é conversa fiada. E eu não estou falando só de bens materiais, não. Estou dizendo de todos os aspectos. Qual foi a última vez que você foi visitar alguém que você sabe que está angustiado e que precisa de alguém, às vezes, só para ouvi-lo? O desabafo, às vezes, faz um bem danado para a alma, mas só é disposto a ouvir aquele que ama. Você só vai ouvir alguém se você amar essa pessoa, porque senão você vai encontrar, primeiro que você não vai recepcioná-la como ela precisa ser recepcionada. Tem gente que quando vai ouvir alguém que está vivendo um momento de dificuldade, fica atacando. Ah, está vendo? Você está vivendo isso porque você fez isso. A pessoa não quer ouvir aquilo. Não é disso que ela precisa, às vezes ela só precisa de um ouvido. Eu lembro de uma vez que eu atendi uma pessoa. Isso marcou minha vida. Outras vezes teve coisas parecidas, mas essa foi demais. A pessoa chegou, só cumprimentei ela. Falei, o que eu posso te ajudar, irmã? E a irmã começou a falar. E falou, eu só ouvindo. Falou. No final da fala dela, eu falei, minha irmã, eu posso orar por você? Ela falou, pode. Aí eu orei por ela. No final, na despedida, ela falou, pastor, que conversa gostosa que nós tivemos. Às vezes a pessoa só quer falar. E quem ama tem que ter essa sensibilidade para ouvir. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão, você não é melhor do que ninguém, não. Você não é melhor do que ninguém, não. Não fica procurando defeito nos outros, não. Porque quando você está tentando tirar o cisco do olho de alguém, você pode ter certeza que tem uma trave desse tamanho dentro do seu olho. Tem gente que acha que é 100% correto. Não existe isso não, irmãos. Todos nós temos nossos limites. Todos nós temos as nossas dores. E o que nós precisamos, se nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, amar o semelhante. O amor envolve negar a si mesmo. O amor envolve negar-se a si mesmo e um profundo comprometimento com o bem-estar do semelhante. Aí tem gente que vem para a igreja e diz que ama a Deus, mas não faz nada pelos seus irmãos. A Bíblia diz que isso é mentira. Então você é mentiroso, você não ama a Deus. A Bíblia diz isso, não sou eu que estou dizendo, não. Tem gente que se enclausura, só vive no gueto. Só sai do gueto para vir para a igreja. Não se envolve com nada. Não se doa por ninguém. Não procura saber como as pessoas estão. Não tem o amor genuíno no coração. Não nega a si mesmo. E olha que negar a si mesmo e viver para o outro é algo extremamente delicado. É difícil, eu sei que é difícil. É muito difícil. Mas esse amor, ele só pode vir de alguém como Cristo. Eu li um texto, lendo sobre amor, de Hernandes Dias Lopes, em uma de suas mensagens, e nessa mensagem ele cita alguns outros teólogos para definir algumas características do amor. E eu pensei lá na mensagem dele para poder trazer. Primeiro, o amor é um check-up necessário. É necessário que você faça um check-up da sua vida. Qual foi a última vez que você fez um check-up? Qual foi a última vez que você pôs prumo de Deus na sua vida? Pôr prumo, você sabe o que é pôr prumo, né? O prumo é aquela pecinha para poder medir o nível. E a gente coloca numa construção para que ela esteja em dia. Qual foi a última vez que você pegou o prumo de Deus e botou na sua vida? Se você ama, você precisa fazer esse check-up. Você precisa avaliar a sua vida à luz do amor ao próximo. Ele cita aqui o Hernandes, Francis Schaeffer, afirma que o amor é a apologética final, o argumento irresistível. Nisso conhecerão todos os que são meus discípulos quando tiveres amor uns pelos outros. A apologética final, a última defesa da fé, apologia é a defesa da fé.
Eu amo sim, eu sou cristão porque eu amo, eu sou discípulo porque eu amo. Tem gente que não passa nesse crivo. O amor também é o oxigênio do reino de Deus. E aí ele cita Juan Carlos Ortiz, eu não sei quantos leram o livro dele. Ele tem um livro bastante interessante chamado O Discípulo. Tem algumas heresias lá, mas considerando, fazendo aquela busca nas coisas que são interessantes, a gente tira algumas coisas importantes. E Juan Carlos Ortiz diz que o amor é o sistema circulatório do corpo de Cristo. Olha aqui, que expressão massa. É o sistema circulatório do corpo de Cristo. O cristão é conhecido não apenas pela sua teologia, mas principalmente pelo seu amor. Não adianta ter teologia afinada. Eu conheço um monte de teólogos que são bons teólogos, produzem um material de excelência, mas o que vai avaliá-los diante de Deus não é o material teológico que ele produziu, não. É a sua vida cristã, o amor que eles dedicaram a outras pessoas. E a outra coisa que ele fala aqui é que o amor é a evidência insofismável de conversão. Aquele que ama os seus irmãos, esse passou da morte para a vida. É insofismável essa verdade. Se você ama, você passou pela transformação de Deus. E o contrário, o oposto também é verdadeiro. A palavra do Senhor diz que quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. 1 João 4,8. Quem não ama não conhece a Deus. Não venha com essa história não, que não adianta. Se não tem amor, não tem Cristo na veia. Se não tem amor, não tem experiência cristã. Em terceiro lugar, para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, o servo de Jesus também precisa compreender outra verdade, que ele precisa submeter-se às ordens do Senhor. E esse é um problema sério, que tem muita gente que não se submete a Deus. João 14,15: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. O discípulo, ele compreende que não há nada mais importante do que as palavras de Jesus. Não tem nada mais importante na nossa vida, irmãos. E eu tenho que me submeter a elas, por isso, naturalmente, isso tem que ser natural. O discípulo de Cristo ouve o comando de Deus e o acata. Questionar ou duvidar demonstra falta de relacionamento verdadeiro com Deus. Nós precisamos entender que a obediência ela traz alguns resultados positivos para nós. Primeiro, a obediência gera crescimento. Quanto mais os apóstolos obedeciam às ordens divinas, de pregar, de dar frutos, Deus produzia no meio deles, Atos 5,14. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Então, a obediência gera crescimento. O que esse grupo que está evangelizando está fazendo é justamente obedecendo o ID de Jesus. E o crescimento vai ser natural. O crescimento vai ser natural. Porque é isso que a palavra de Deus nos diz. Outra coisa que a obediência gera é alegria. Obediência gera alegria também. Quem obedece à ordem missionária pode até sofrer perseguição e passar por vários sofrimentos. Só que o crente perseguido, ele experimenta uma alegria sobrenatural. Experimenta. Atos 5, 40 e 42. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenaram-lhe que não falasse o nome de Jesus. O soltaram. E eles se retiraram do sinédrio regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. E todos os dias no templo, de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus Cristo. Esses eram os discípulos do tempo de Jesus, os genuínos, porque tinha discípulo meia boca também, mas esses eram genuínos. Eles
tomavam um cacete, iam presos, viviam uma situação difícil e saía de lá dando glória a Deus. Vou vivendo a prova dando glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A obediência gera alegria em qualquer circunstância. Quando você faz em obediência ao Senhor, você vai ser muito feliz. É uma alegria, eu não sei se essa palavra é correta, indizível que experimentamos na realização da obra missionária. Porque alegria é sinônimo de missões. Aí vocês que são missionários, líderes de missões na igreja, missões é alegria. Viver a alegria de Deus. Sproul diz o seguinte: o engano fundamental de Satanás é a mentira de que obediência jamais traz felicidade. É mentira do diabo. Claro que traz. Matthews Henry, que é um grande comentarista bíblico, ele diz que a alegria santa é o óleo para as engrenagens de nossa obediência. Alegria é óleo para a engrenagem, para a nossa caminhada cristã, para o nosso dia a dia, para o nosso viver. É isso. O verdadeiro crente, ele, quando obedece, ele tem alegria, ele fica alegre. Terceira, a obediência me motiva a obedecer cada vez mais. Quanto mais eu obedeço, mais eu quero obedecer. Atos 4:31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Você sabe por que eu li esse versículo? Porque quem nos dá o poder para que nós possamos obedecer é o Espírito Santo de Deus. A disposição, a coragem, que precisa ter coragem para obedecer muitas vezes. Aquele que obedece sinceramente recebe o poder de Deus para obedecer totalmente. Deus, Ele vai demandar na nossa vida, Ele vai ofertar na nossa vida. Ele vai doar a nós, Ele vai nos dar a condição de sermos cada vez mais obedientes, quando nós somos obedientes. Isso nos traz muita bênção para a nossa vida. É claro que nós obedecemos por amor, pois a obediência a Deus é a prova mais infalível de um amor sincero e supremo por Ele. Mas nós precisamos obedecer. A inteligência pode esperar, mas a obediência não espera. Inteligência pode esperar. Oswald Chambers diz o seguinte: a regra áurea para entender as coisas espirituais não é inteligência, e sim obediência. Não adianta, irmão, você ter doutorado em teologia. Ou uma vez eu até questionei isso aí, mas tem gente que ainda ministra esse curso. Doutorado em divindade, eu acho meio complicado isso, né? Mas tem gente que vai nessa. Não adianta você ser mestre, você ser bacharel, porque muito mais importante do que a inteligência, do que o conhecimento, é a obediência. Não adianta você conhecer se você não obedece. E a Deus toda a glória. E por último, para ser um verdadeiro discípulo de Cristo, o servo de Deus precisa também compreender uma coisa interessante. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele perdoa. Perdoa. Lucas 17, 3 e 4. Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes num dia, e 7 vezes para ele dizer, estou arrependido, perdoa-lhe. O discípulo, o verdadeiro discípulo de Cristo, ele perdoa. Ele tem essa facilidade. Ele consegue compreender que aquele que ofende, na realidade ele não é uma pessoa ruim, mas ele é carente da graça ou do conhecimento ou do perdão,
Ou naquele momento ela está vivendo um momento difícil. Você nunca viveu um momento difícil? Que você falou o que você não quis? Que você fez o que não desejava? No momento de angústia, de pressão, as pressões da vida são muito fortes. Agora, o verdadeiro discípulo, ele compreende o amor de Deus de tal forma que não se considera melhor do que aquele que o ofendeu. Eu não sou melhor do que aquele que me ofendeu. Nunca. E eu preciso perdoar. Portanto, caminhando para o final da nossa mensagem, a melhor alternativa para o discípulo em qualquer situação é buscar ao Senhor na palavra de Deus diariamente. Amar verdadeiramente um amor que alcance todas as pessoas que estão no nosso redor. Obedecer os preceitos do Senhor e pedir perdão e perdoar sempre que necessário.